Nós estamos no meio de toda essa crise sanitária. O mundo todo está passando, por esse imenso desafio. Esse desafio, esse vírus, com todos os seus problemas, se originou do outro planeta e por onde tem passado, tem provocado muita dor, muito sofrimento. Já chegou no Brasil e nós estamos passando por momentos extremamente difíceis. Veja o que aconteceu em São Paulo, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo aqui do outro lado, em Fortaleza. Hoje é dia 17 de abril. Faz exatamente um mês que nós tivemos o primeiro óbito no Brasil e hoje nós estamos chegando a quase 2.000 fatalidades no nosso território. Então, junto com essa crise sanitária, nós temos também uma crise que é econômica, por conta dos estragos que esse vírus faz sobre a economia e traz também consequências sociais. Mas tem outra crise também que eu acho que precisa ser enfrentada. É justamente por isso que eu deixei de ser jornalista e prefeito deixei de ser economista e prefeito para ser jornalista. Basicamente, com as mídias sociais, muita coisa é produzida facilmente, rapidamente, e muita coisa é divulgada em larga escala, e geralmente muitas dessas coisas não têm uma boa qualidade. Então nós temos também uma crise de informação. Para que a gente possa entender um determinado problema, para que a gente possa saber que decisões nós podemos tomar, nós temos que ter boas informações realistas, que possam nos auxiliar a tomar boas decisões. Então é exatamente por isso que a gente, nesse momento, tem que consultar os universitários, tem que consultar os especialistas. Eu sou economista, então na minha área sou também gestor público, na minha área eu sou também político, na minha área também eu teria como responder, mas não tenho como responder, por exemplo, como é que se faz o cálculo estrutural de uma ponte, de um viaduto, isso é coisa dos engenheiros. Eu não sei como pilotar um avião, por isso tem que chamar um piloto para cuidar desse avião. Da mesma forma, na hora da crise sanitária, tem que chamar os especialistas que entendem, dos médicos, dos epidemiologistas, dos infectologistas, enfim, daqueles que trabalham, que se dedicaram a sua vida a estudar. A gente está falando agora através dessa tecnologia. Essa tecnologia do celular, da transmissão da internet, ela não foi construída no achismo, foi construída através da ciência e tecnologia, através de testes, através de muito esforço de muita gente que ao longo do tempo contribuiu para que essa tecnologia fosse desenvolvida e que hoje estivesse aqui no gabinete da vice-prefeitura e você aí, ou eventualmente na sua sala de estar, no seu escritório, vendo o que a gente está debatendo aqui. Isso é fruto, isso não é magia, isso é tecnologia. A ciência evolui e produz isso. Então é necessário que nesse momento a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa buscar boas informações, boas análises. Estou aqui com o Dr. Kelso ao seu lado, e em primeiro lugar eu gostaria, Dr. Kelso, que o senhor se apresentasse, fizesse uma brevíssima apresentação do seu currículo. Bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A gente começa então falando, eu sou médico infectologista, trabalho, a minha praia maior é atender pacientes, eu sou médico do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela e também sou da Vigilância Epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde, onde faço parte do corpo técnico da epidemiologia. Atualmente estou como membro do COI, do Centro de Operações Emergenciais do município para enfrentamento da Covid-19. E em termos de graduação, a gente fez doutorado na área de medicina tropical. Então, eu sou infectologista, gosto da epidemiologia, mas não sou especialista na epidemiologia. A minha área é infectologia. Doutor, esse vírus, esse novo coronavírus, como é que é o comportamento dele, da família dele, como é que ele entra nos humanos, onde é que originalmente ele pode ser encontrado na natureza, como é que eventualmente esse processo de transmissão saiu dos animais para os humanos e o que é que esse vírus faz dentro das células humanas? Bom, então nós temos que entender que os coronavírus são essencialmente vírus de animais. Na verdade, são poucos, em número de 7, aqueles que infectam os seres humanos. Mas são dezenas que infectam porcos, cavalos, camelos, bovinos, uma série de mamíferos podem ser acometidos. E o mamífero principal, que é considerado
vamos falar assim, o hospedeiro ancestral, primordial, seriam os morcegos, tá bem? Então a gente tem 4 coronavírus que naturalmente circulam, causando infecção respiratória de menor gravidade e sem esse aspecto epidêmico ou pandêmico. E nós já tivemos, em 2 momentos da história, 2 coronavírus que foram capazes de causar grandes epidemias. Grandes não, epidemias pequenas ou moderadas. Nós tivemos a SARS, que durou de 2002 até 2003, né, a síndrome respiratória aguda grave, que foi responsável por cerca de 8.500 casos no Sudeste Asiático. E tivemos a MERS, a síndrome respiratória grave do Oriente Médio, que causou em torno de 2.500 casos. Essas 2 condições, então, juntas, pouco mais de 11.000 casos, bem menos do vírus atual, que a gente pode dizer que é pandêmico, que já acomete praticamente todo mundo, mais de 180 países, com mais de 2 milhões de casos e 135 mil mortos, pelo menos. Então, assim, o que se acredita? Que para passar do morcego para o ser humano, o vírus pula primeiro para um outro mamífero que a gente chama de hospedeiro intermediário. E a gente tem candidatos para cada uma dessas situações epidêmicas ou pandêmicas. Então, para a MERS, para a síndrome do Oriente Médio, provavelmente foi o camelo. Um vírus chegou do camelo, sofreu mutações e do camelo se passou para o homem. No caso da SARS, se acredita que foi uma civeta, que é um mamífero muito comum na Ásia, no Sudeste Asiático e também na África. E no caso da Covid-19, aí a gente já deixa aqui a orientação que Covid-19 é o nome da doença. O vírus é SARS-CoV-2, né? Então, a Covid-19 teve como hospedeiro intermediário, muito provavelmente, um mamífero semelhante ao tatu, chamado pangolim, que na China utilizam muito como fonte proteica. Eles apreciam se alimentar desse animal, inclusive é um animal em extinção lá. Muito parecido também essa história com o nosso tatu. E assim, geneticamente, esse vírus SARS-CoV-2 da Covid, ele é muito próximo, parecido do SARS-CoV-1 da SARS, dessa síndrome aguda grave que foi de 2002, 2003. Entretanto, esse vírus 2 não veio desse vírus da SARS de 2002, tá bem? Eles são geneticamente próximos, mas não deu origem ao outro. A história filogenética de onde chegou, como chegou o vírus, a gente já comentou. Então essa é a história. E outra coisa, assim, vem morcego, passou por outro bicho. Num determinado momento, esse contato com o animal foi importante para que chegasse aos seres humanos. Mas o vírus, como hoje está em seres humanos, que está transmitindo entre nós, é um vírus exclusivamente humano. A doença é de transmissão entre pessoas. Então, o nome do vírus é SARS-CoV-2 e o nome da doença é Covid-19. Perfeito. Vem do inglês todas as duas siglas, né? A pergunta, o vírus, só tentando relembrar do meu conhecimento de ensino médio, a distinção entre o vírus e a bactéria, né? Que tem sempre essa. O vírus, ele não tem vida, né? Ele ou é um ser sem vida ou é a forma mais rudimentar de vida, né? Ele não tem as organelas todas que os organismos têm, mas eles têm um ácido nucleico, né? Que todos os outros seres vivos têm. A coisa mais incomum que eles têm, né? E no caso, o vírus da Covid é do tipo RNA. Quer dizer, uma característica dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir. Isso. E o vírus não consegue se reproduzir sozinho, ele precisa de uma outra célula, é isso? O vírus é essencialmente um agente que só se reproduz dentro da célula. Ele é parasita intracelular obrigatório. O termo parasita a gente prefere usar para as doenças causadas por helmintos e protozoários, né? Mas ele é um agente microbiano, é um micróbio obrigatoriamente intracelular. Ele só se reproduz no interior da célula.
Tudo bem que a gente tem ouvido muito falar que ele sobrevive fora da célula, ele sobrevive, mas ele não se reproduz. Ele sobrevive algumas horas ou alguns dias, né? A gente tem evidências, isso é um fator importante da maior transmissibilidade dele. Capacidade em algumas superfícies dele durar até 72, 96 horas. 96 horas? Sim, em algumas superfícies plásticas ele pode ficar até isso. Vários dias, né? Então, por isso que nessa epidemia a gente tem mais essa preocupação em lavar as mãos, em evitar contato com superfícies, com objetos que porventura estejam contaminados. Plástico. É isso. O plástico é onde onde dura mais, certo? E assim, porque o vírus, só engatando aí a conversa, o vírus se reproduz, se transmite por gotículas. Se eu tenho o vírus e se eu tuço, se eu falo, se eu mesmo respirando, eu elimino gotículas que vão entrar pela boca, pelo nariz ou pelos olhos de outra pessoa. Uma curiosidade, quer dizer, o vírus fora do organismo vivo. Ele não se reproduz. Ele não se reproduz. Mas como é que ele morre? Ele está vivo e ele vai morrer naturalmente. O que significa um vírus morrer? Ele perde, porque ele não é só RNA. Ele tem um envoltório de lipídio, de proteínas que terminam se degradando naturalmente. E o que é que consegue matar esse vírus fora da Felizmente, como ele tem um envoltório lipoproteico, ele é facilmente destruído pela maioria dos detergentes comuns. Sabão. Por isso que a gente fala, lavar a mão com água e sabão, lavar a mão com álcool gel. Álcool gel de 70% em diante já é suficiente. Peróxido de hidrogênio, a velha água oxigenada, também. O hipoclorito de sódio, mesmo a meio 1%. Nossa água sanitária. Nossa água sanitária, que é mais concentrada do que isso, chega a 2,5, se não me engano. Então a água sanitária faz o efeito. Exatamente. Por isso a importância da gente estar limpando as superfícies, limpando a mão, porque além da transmissão direta, né, na hora que eu elimino já entra na boca do outro, mas também pode acontecer, eu estou aqui, eu limpei minha mão ou meu nariz, peguei aqui nessa cadeira, eu peguei na sua mão, você bota a mão na boca, você pega na cadeira e bota a mão na boca, pode haver a transmissão. Por isso que quando a gente fala em precaução em relação à transmissão, a gente fala que a precaução tem que ser por gotículas e para gotículas, que são essas que a gente elimina, e para contato, por conta dessas possibilidades de transmissão por contato íntimo ou contato com superfície. Eu vi um filme um dia desse que ele fazia uma espécie de uma fotografia bem precisa, né? De um espirro. E é bem interessante. Você percebe que a quantidade de gotículas que saem, a distância que ela percorre e o tempo que ela permanece no ar. Eu fiquei impressionado. A utilização da máscara, ela é aconselhável nesse momento ou deve ser só para os profissionais de saúde? Assim, a transmissão por gotículas, ela envolve exatamente o uso de máscara, né? Então, profissionais de saúde, obrigatoriamente, têm que usar a máscara em qualquer atividade em que ele vai avaliar, examinar um paciente com suspeita ou confirmação da Covid-19. Em geral, a gente recomenda para o profissional de saúde o uso daquela máscara cirúrgica, que é a máscara comum. Para paciente, se eu tenho um paciente dentro do hospital, eu mantenho ele também, se ele está menos grave, ele está na enfermaria, ele vai estar também de máscara. Aquele que está na UTI vai estar entubado, não vai estar usando máscara, mas o da enfermaria a gente mantém também com máscara, especialmente se ele vai ter que se deslocar para fazer um raio-x, uma tomografia, qualquer exame fora do seu leito. Ele circula no hospital de máscara. Alguns procedimentos médicos ou de fisioterapia, eles envolvem uma produção de aerossóis, né? Como, por exemplo, se eu vou aspirar o paciente, se eu vou fazer intubação, aquele que precisa ir para ventilação mecânica, se eu vou fazer a coleta do suave para o diagnóstico, né? Então, nesse caso, eu tenho que usar aquela máscara especial,
que é a máscara bico de pato, aquela máscara chamada N95 ou PFF2. E aí a gente já chama a atenção aqui que a gente sabe da carência que os de EPI atualmente no mundo inteiro, né, os países brigando por comprar da China, que é o principal produtor. A doença começou lá, de lá se espalhou e agora o mundo todo está não estou fazendo nenhuma crítica condenatória à China, mas eles agora estão vendendo muito, né? A epidemia deles já está em franca involução. E aí a gente chama atenção, aquela máscara de bico de pato, aquela máscara especial, só para profissional em determinados procedimentos, porque a gente anda na rua e a gente vê pessoas que deviam estar em casa, né? Mas a gente vê no carro com aquela máscara especial que é totalmente desnecessária. Se pergunta, e para a comunidade, se precisa? Isso já foi motivo de muita controvérsia. O Ministério da Saúde, seguindo a recomendação do OMS, que a princípio falou que ao sair as pessoas sem sintomas não precisavam usar máscara, certo? Depois de um certo momento a OMS mudou de ideia e falou que deveria usar máscara. Em situações de alta transmissibilidade era importante que todos que saíssem à rua, não somente os sintomáticos, os com sintomas, usassem a máscara. Algumas cidades, acho que se não me engano, Manaus, lançou um decreto tornando obrigatória a utilização da máscara em qualquer pessoa que saia de casa, né? Então, assim, a máscara, sim, ela tem a possibilidade de contenção. E a máscara caseira? A máscara caseira, ela não tem... ela não é eficiente para o uso hospitalar, certo? Mas, nesse momento de carência, em que até a máscara cirúrgica estamos com dificuldade, o mundo todo com dificuldade de adquirir, essa máscara de pano feita artesanalmente, ela tem seu valor sim para as pessoas da comunidade que vão sair de casa. Elas podem sim usar a máscara de pano de tecido comum, de preferência com dupla face de tecido. A Prefeitura de Teresina, ela soltou um decreto ontem, vai ser concluído a partir de segunda-feira, que todos os trabalhadores que estiverem nos serviços essenciais da cidade deverão usar máscara. As lojas, os patrões, né, têm a obrigação de fornecer isso como instrumento de trabalho. A gente não levou para toda a população, basicamente para que essa adoção seja gradativa, para que não falte máscaras no setor de saúde, né? Porque o senhor falou uma coisa perfeita, né? Quer dizer, hoje todos os insumos da área de saúde, especialmente voltados para esse combate da Covid-19, eles estão sendo muito demandados, né? Países ricos que gastam muito, né, que têm muito dinheiro, estão indo atrás dos fornecedores, que via está na China. A China concentrou a indústria de grande parte do mundo e agora a China está com a escassez para produzir, os preços, as quantidades estão... Os preços estão lá em cima e as quantidades estão faltando. Uma pergunta, o que o vírus faz dentro da célula? Quais são as células que ele ataca? Ele ataca o pulmão, o coração, ele ataca outros órgãos? Então, essencialmente ele ataca o trato respiratório. O trato respiratório, desde o trato respiratório superior, que envolve nariz, laringe, até descendo até o trato mais baixo, lá com traqueia, brônquios e os alvéolos pulmonares propriamente dito. Então, esse vírus, ele tem receptores de superfície, né, proteínas da superfície. Inclusive o nome do vírus é por conta dessas proteínas na sua superfície que dão um aspecto de coroa, né? Então, se você vê uma foto tridimensional do vírus, muitos já devem ter observado, ele lembra realmente uma cabeça com uma coroa. Então, esses receptores de superfície se alojam, se conectam com receptores das células do epitélio respiratório e lá eles penetram, o RNA é todo liberado e ele começa a usar a própria célula, né, o núcleo da célula humana para se reproduzir. E então, ele se reproduz, abarrota as células respiratórias e macrófagos de
de vírus. Mas desculpa a pergunta, mas quando ele entra na célula, ele tem uma chave para entrar? É o que se chama de chave fechadura. Certo. Existe um receptor, existe uma estrutura na superfície do vírus que se liga perfeitamente esse receptor da célula é uma enzima que tem importância fisiológica para nós, a ECA, né? A enzima conversora da angiotensina. Então é uma estrutura fisiológica, anatômica das nossas células que eles utilizam. A mesma coisa do HIV. Todo vírus precisa de um receptor. O HIV, para entrar na célula, precisa do CD4, que é um receptor de linfócito. Então, cada vírus tem seu receptor específico. E ele entra dentro da célula e ele começa a reproduzir a célula ou ele mesmo? Ele começa a se reproduzir. Ele começa a se toma o controle da célula. Isso, toma o controle do ácido nucleico, do DNA celular, e aí esse DNA começa a produzir. A partir daquele RNA que entrou do vírus, o DNA nosso começa a produzir outros RNAs virais. E aí essa célula termina ficando repleta de vírus, aí ele tem outro receptorzinho que é para sair. E aí ele sai da célula e vai infectando outras células. E o que é muito importante é que ajuda a entender a fisiopatogenia da doença, especialmente nos pacientes que atingem maior gravidade, é que eles induzem uma resposta inflamatória a uma hiperativação do sistema imune, ativa-se linfócitos que ativam macrófagos, que produzem uma série de substâncias denominadas citocinas, né? Então a gente tem uma chuva de citocinas, uma tempestade de citocinas. Então, deixa eu entender, quer dizer, então o vírus entrou na célula, se multiplicou, saiu e o corpo humano tem o seu sistema de defesa, né? Ele entra em ação. E aí, o grande problema, a forma grave vai ser quando ele age demais. Quando nossa resposta imune é exagerada, existe então uma hiperativação das células imunes e liberam uma grande quantidade dessas substâncias pró-inflamatórias. Por que elas são pró-inflamatórias? Porque elas aumentam a permeabilidade vascular, elas alteram a vasculatura das células, elas induzem a hipercoagulabilidade. Então, é uma série de fenômenos, né, que são próprios da resposta inflamatória, mas que, no caso, estão exagerados e terminam por levar à lesão. A lesão é muito mais pela resposta inflamatória do que pela ação direta do vírus. É essa a ideia. Então, o mecanismo, os vírus saíram, o sistema de defesa entrou em ação, e o excesso de defesa que gera a lesão. É uma resposta exagerada do sistema imunológico. Pergunta, de cada 100 pessoas, 85 não apresentam um sintoma. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Não tem uma resposta imune exagerada. O que causa o que eu posso ter uma resposta exagerada e ter uma doença grave, o outro pode ser igual a mim, na minha mesma idade, e não ter a mesma resposta. Alguma coisa genética provavelmente está envolvida, tá bem? Certo. Então, e qual a lesão? Quer dizer, então houve um sistema imunológico geneticamente determinado, exagerou na reação ou não exagerou? Se não exagerou, 85% da população... É uma inflamação leve que vai trazer maior, às vezes é tão leve que nem sintoma traz. Às vezes é um pouquinho mais intensa que vai ser responsável por algum sintoma. E pode ser tão grave que pode levar a uma inflamação tão grande dos alvéolos que eles perdem a capacidade de tirar o oxigênio do sangue. Quer dizer, a lesão é no alvéolo. No alvéolo. E, infelizmente, por essa resposta imune exagerada, e um componente dessa resposta também é uma hipercoagulabilidade. O que isso quer dizer? São estimulados também processos de coagulação intravascular. Então,
para a gente respirar, para o oxigênio chegar, nós precisamos ter um alvéolo, né? Nós respiramos e nós precisamos de um vasinho bem miúdo que está colado a essa célula, a esse alvéolo. O oxigênio vai passar daí para a célula. Se a célula, então nós vamos ter comprometimento inflamatório tanto do alvéolo, que vai estar com sua parede espessada, vai ser difícil ele captar o oxigênio, e nós vamos ter comprometimento dos vasos, que vão estar vasoconstrictos, eles vão estar com sua luz reduzida e vão estar com a formação de trombos, que impedem a circulação em grande parte da rede vascular pulmonar. Então, na troca, né, na oxigenação, a gente precisa de alvéolo bom, funcionando, e vasos permeáveis, e as duas coisas nas formas graves estão prejudicadas. Quer dizer, então a reação ao vírus prejudica o alvéolo, prejudica também os vasos. Então fica difícil respirar. Fica difícil respirar, porque fica difícil não só a célula que tem que receber o oxigênio, imagine, uma célula que tem uma espessura normal, e ou ela está destruída, ou ela está lesionada, ela está inchada, ela está edemaciada, ela vai ter maior dificuldade de receber o oxigênio, né, que é transportado pela hemoglobina que está no sangue. E outra coisa, se o indivíduo tem esses microtrombos e essa vasoconstricção, nós podemos ter uma dificuldade do oxigênio chegar até a célula. Então, tanto o componente vascular como o componente alveolar da troca gasosa, né, que a gente tem que eliminar. O sangue traz o CO2 e expulsa pelo alvéolo, e o oxigênio que está no alvéolo, que a gente pega do ar, entra no sangue. Então, é um problema realmente. E é por isso que as pessoas têm como sintomas. Isso. A tosse. Os sintomas principais são: a febre nem sempre está presente, mas ela em 70, 80, depende de cada grupo que foi estudado. A tosse é o mecanismo, é o sintoma mais importante, talvez o mais frequente, né? E você pode ter também, são importantes, que é um quadro semelhante à gripe, semelhante à influenza. Então você tem, além da febre e da tosse, você tem dor no corpo, você tem dor nas juntas, você tem dor na cabeça, também manifestações do trato gastrointestinal. Nessa infecção viral, não é exclusiva da Covid, mas diarreia, vômito, porque esses vírus, eles também se multiplicam, não só no trato respiratório, como eu falei, mas também se replicam no intestino, no trato gastrointestinal. Inclusive, há evidências que ele pode ser transmitido até por fezes também. Então, a eliminação por fezes poderia contaminar mãos, superfície. Se você leva isso à boca, teoricamente, você poderia sim contaminar, inclusive por fezes. Mas essa transmissão fecal oral já tem evidências que ela existe, mas aparentemente ela não é importante, né? A importância maior é essa transmissão respiratória. Pergunta: os animais, eles transmitem esse vírus? Não transmitem, tá bom? Então a gente viu toda aquela historinha de como o vírus chegou na gente, mas a gente não transmite para nenhum animal. Gatos e cachorros não estão? Não transmitimos para nossos animais de estimação, sem dúvida que não. Perfeito. Doutor, e a doença, como é a evolução da doença? O vírus entrou, o sistema não respondeu demais, ok, você está bem. O sistema de defesa avançou o sinal, causou lesão, começou a doença, começaram os sintomas pesados. Como é que é a evolução ao longo do tempo? A evolução é bem rápida, né? Então, você tem uma fase infecciosa inicial, né, que é a chegada do vírus, os primeiros sintomas que geralmente são leves. Você tem uma segunda fase já a partir do quarto dia, você já pode falar de uma fase inflamatória, que quando é muito intensa, né, ela pode levar a pneumonias graves. Então a gente tem visto em alguns pacientes lesões bilaterais, então os dois pulmões acometidos, desde o ápice do pulmão até as bases, muitas lesões. O que é uma pneumonia? Pneumonia é uma inflamação do pulmão, dos lobos ou dos segmentos pulmonares. Então nós temos a pneumonia, a meningite, que é a infecção das meninges. Nós temos
A hepatite, que é uma infecção do fígado. A pneumonia, ela é muitas vezes chamada de pneumonite, mais especialmente quando ela é causada por vírus. E por pneumonia quando ela é causada por bactérias. Mas muitas vezes vírus e bactérias causam quadros muito semelhantes. Por exemplo, essas lesões, a lesão assim, muito característica, muito frequente nas pessoas com Covid-19 é a ocorrência de consolidações pulmonares e a ocorrência das chamadas imagens em vidro fosco, né, que lembra um vidro fosco jateado. E isso é muito comum. Então, se você tem um quadro febril agudo, num momento pandêmico, e você viu um paciente que antes do 7º dia já evoluiu com a pneumonia grave, e você faz uma tomografia e tem muita lesão em vidro fosco, especialmente periférica, então você tem uma grande chance de ser Covid. Mas imagens em vidro fosco existem antes de Covid. O próprio H1N1, nas suas formas mais graves, também leva a imagem de vidro fosco. Outras pneumonias, até infecções crônicas, podem levar a vidro fosco. Então, assim, o vidro fosco não é exclusivo, não diagnostica Covid, mas sugere, dentro de um contexto clínico epidemiológico, ela tem seu valor. Então, quando o quadro vai se agravando, a pessoa tem que ir para o hospital, e daí a necessidade da respiração mecânica. Isso, porque aí vai depender da gravidade de cada quadro, da extensão das lesões e da extensão em que essas lesões prejudicaram as trocas gasosas, de como está o aporte de oxigênio do pulmão para a célula, certo? Então, nos casos de maior gravidade, o indivíduo passa a respirar com dificuldade, ele tem o que a gente chama de taquipneia, que é a respiração mais acelerada, ou seja, mais impulsões respiratórias por minuto. Você tem a dispneia, que já é um quadro de falta, de dificuldade respiratória também. E você, então, tanto esses dados o paciente apresenta dificuldade respiratória visível, ou o paciente tem uma oximetria baixa, então a gente tem a saturação de oxigênio medida com um aparelhinho que coloca aqui no dedo, o ideal é que ela esteja acima de 94%. Então, se ela está desse valor para menos, você já tem maior risco de ser um quadro mais grave. Na verdade, isso já é um caracterizador, né? Ter dispneia, ter baixa saturação de oxigênio são evidências de um quadro mais grave, tá bem? Muitas vezes o paciente está saturando baixo, né? O oxigênio não está muito bom, não está ideal, ele pode precisar apenas do oxigênio com o catéterzinho, né? O fiozinho ligado a uma fonte do gás oxigênio e que vai alimentar o seu nariz, ou uma máscara. E nos casos quanto mais grave, eles vão precisando de máscaras especializadas e até mesmo irem para a ventilação mecânica, né? Que implica na intubação, tá certo? Então, isso quando o paciente está realmente grave, com a saturação muito ruim e que as outras medidas não conseguem controlar. Essa respiração mecânica salva o paciente? Essa respiração mecânica, muitas vezes, é fundamental. Um paciente que precisa de ventilação e não tem o ventilador disponível, ele pode morrer, ele até pode morrer estando ventilado, né? Porque a doença é tão grave que nem a ventilação mecânica é capaz de saturá-lo, de conseguir que ele se recupere. Que outras coisas estão envolvidas nos casos mais graves. Então, você pode ter falência de múltiplos órgãos, você pode ter insuficiência renal, comprometimento hepático, neurológico, tudo dentro desse contexto de uma infecção grave, que não só por ação direta do vírus, mas pelas alterações metabólicas que essa condição aí causa. Por isso, importante, por exemplo, a grande defesa das medidas de contenção é
que os sistemas de saúde estejam preparados para atender todos os pacientes. Se a cidade, se o estado, se o país não está preparado, as medidas de contenção se tornam necessárias para que o sistema de saúde se organize e que compre os equipamentos de proteção, que compre os respiradores. Então você pode morrer por falta de respirador. Se você fosse para a ventilação mecânica, muitas vezes você sobreviveria. Teria uma chance. Né? Teria chance. Quer dizer, a morte é por asfixia, por falta de ar. Exatamente. Também por isso. Né? E por falência de múltiplos órgãos. Né? Uma falência generalizada de órgãos. Uma curiosidade, por que os idosos estão no grupismo acima de 60 anos? Os indivíduos acima de 60 anos, e especialmente se já tem comorbidades, eles já têm uma reserva fisiológica mais prejudicada. O que é reserva fisiológica? Essa boa capacidade de fazer as trocas, vamos contextualizar aqui. Então, o indivíduo idoso, ele já não tem a sua capacidade funcional pulmonar tão boa. Então, assim, um jovem, ele pode perder muita coisa que ainda dá para segurar. O idoso, ele vive, vamos dizer assim, ele está mais no limite, né? Quer dizer, é a mesma coisa da pele. A pele já não é a mesma. Não é a mesma. O músculo já não é o mesmo. O pulmão também já não é o mesmo. O envelhecimento geral dos indivíduos crônicos. Se ele tem um problema cardíaco, se ele tem um problema metabólico, se ele tem uma doença pulmonar crônica, que já, quer dizer, se for idoso ainda tem uma doença dessa, pior ainda a sua condição. Por que o diabético está no grupo de risco? Porque o diabético, ele tem... o diabetes, ele é uma alteração do metabolismo glicídico e ele se associa a uma série de lesões da microvasculatura, tá bem? Então, o diabetes tem uma defesa imunológica prejudicada e eles têm a microvasculatura prejudicada. Muitas vezes eles já não têm o rim funcionando bem, certo? A gente viu toda a fisiopatogenia da doença da Covid, que a estrutura vascular é importante. Então, tudo isso no diabetes está prejudicado. E o hipertenso? O hipertenso, muito frequentemente, o hipertenso tem comorbidades. A sua bomba cardíaca não funciona tão bem. Então, o hipertenso já tem uma própria... a sua circulação já é prejudicada. O coração é uma bomba que ele se contrai e tem que ejetar o sangue. Se o indivíduo tem hipertensão crônica não controlada, o coração vai precisar de mais força, vai ter que se hipertrofiar e às vezes ele pode até falhar, né? Então, numa situação de hipertensão, você pode ter comprometimento cardíaco, renal, pulmonar, tá bem? Então, a hipertensão dificulta a circulação do sangue nos órgãos. Você tem um especial interesse, porque eu sou hipertenso, né? Então, remédio todo dia. Quer dizer, o hipertenso que está controlado... Ele não tem maior risco. O hipertenso você está me dando a boa notícia hoje. Não é controlado e que já tem comorbidades, que já tem repercussões renais, cardíacas, pulmonares, esse vai ter... Por que o obeso está em grupo de risco? O obeso, a própria... o metabolismo dele provavelmente não é legal. Então ele tem alterações glicêmicas, muitas vezes situações próximas do diabetes, ou mesmo diabetes. Eles têm alterações da própria dinâmica da caixa respiratória, que a obesidade dificulta, né? Então, alterações metabólicas e as próprias alterações funcionais por conta da obesidade que dificultam a própria respiração. Nós tivemos um óbito aqui em Teresina, foi de uma menina de 22 anos e que tinha problemas de peso. Isso, a obesidade 22 anos. Muito jovem. Então, assim,
A gente chama a atenção também aqui que a Covid acomete principalmente pessoas mais velhas, né? Ela mata mais pessoas, não que ela acometa, todo mundo pode se infectar, e os jovens que circulam mais até se infectam mais e muito mais frequentemente eles são assintomáticos e eles são ótimos transmissores então. É por isso essa questão, isolar só o idoso, aquela história do isolamento vertical. Se você deixa o idoso em casa e os cuidadores, muitas vezes eles já têm doenças crônicas que precisam de assistência, né, para a sua vida habitual, os familiares, se você não isola esses, e eles continuam nos relacionamentos sociais, eles terminam trazendo, às vezes até o indivíduo assintomático. E é interessante, cada vez mais tem se valorizado evidências de que assintomático transmite muito bem também. Não é só o que tem sintoma, o que não tem sintoma nenhum é um bom transmissor inclusive tem um estudo interessante que mostra em pessoas, fizeram uma comparação com aquele examezinho que bota no nariz, e aquilo diz qual é a carga de vírus que você tem. Aquele exame ele é qualitativo e quantitativo. A PCR pode lhe dizer que tem o vírus, e determinado método pode dizer também quantos vírus tem. E alguns estudos mostram que pessoas assintomáticas, infectadas, têm a mesma carga viral de pessoas sintomáticas. Ou seja, a princípio elas transmitem igualmente. Né? Quem tem problema de asma, quem já fumou... O fumante ele tem a sua reserva funcional prejudicada, né? Então o fumante é um candidato a ter doença mais grave, ele tem mais tuberculose, ele tem mais risco de ter doença grave por H1N1, por Covid. O asmático, aquele asmático que tem a crise e depois fica bom, né? Que não precisa ficar tratando cronicamente, esse não tem maior problema. O asmático que tem maior risco é aquele que precisa usar medicação crônica, e muito frequentemente são corticoides, que diminuem as defesas. Corticoide diminui a defesa em toda situação? Em toda situação. Em toda situação não, me corrijo. A duração é muito importante, né? Em menos de 14 dias, habitualmente, você não vai ter imunossupressão por corticoide. Geralmente você tem imunossupressão em uso prolongado e com doses razoáveis de corticoide. Então precisa levar em conta a dose e a duração do uso. A questão, existe vacina para essa doença? Não. A Covid-19 não tem vacina, mas já começaram ensaios clínicos com essa vacina, só que ensaios de vacina são bastante demorados. Então, não antes do segundo semestre do ano que vem nós vamos ter qualquer evidência de uma vacina boa. Mas por falar em vacina, a gente tem que lembrar que a gente tem a vacina contra a influenza. E é fundamental que as pessoas se vacinem, especialmente aquelas de grupo de risco. Por quê? Tanto para elas se protegerem, né, não adquirirem a doença, porque a influenza, não podemos esquecer, estamos tendo muitos casos, a influenza chegou mais cedo no Brasil esse ano. A influenza é a gripe comum? É a gripe causada pelo vírus influenza. Quando você fala em gripe, você está falando especificamente em infecção pelo vírus influenza. A gente fala muitas vezes, eu estou gripado, para qualquer síndrome respiratória causada por qualquer vírus. Mas a gripe, propriamente dita, é uma infecção respiratória com febre alta, manifestação sistêmica e tosse causada pelo vírus influenza. Então, além das pessoas não se contaminarem com o vírus e não adoecerem e não morrerem, a gente também precisa que elas estejam protegidas para elas não precisarem de concorrer com os pacientes de Covid para o ventilador mecânico pela vaga da UTI. E o vírus H1N1 também está circulando muito, né? Tem vacina contra ele? Tem, a vacina contra... A vacina da gripe, ela é feita, por exemplo, a vacina que nós estamos usando agora, a vacina para o hemisfério sul, quase sempre é diferente do hemisfério norte, porque eles têm período de sazonalidade da gripe diferente.
A nossa vacina geralmente é feita no semestre anterior, foi no segundo semestre do ano anterior, no caso 2019. Então se percebe, existe um sistema de vigilância da gripe, várias cidades do mundo inteiro, inclusive Teresina, colhem amostras, que a gente chama de vigilância sentinela, e essas milhares de amostras são então computadas e a Organização Mundial de Saúde define entre aquelas 3 mais prevalentes as que vão compor a vacina. Então agora, nós estamos nessa vacina que está sendo feita agora, a gente tem o H1N1, que a gente tem vários tipos de influenza, A, B, que causam doença humana. Então a gente tem influenza H1N1, a gente tem a vacina protege contra a H3N2 e contra um tipo B, que os tipos B também podem causar epidemias. Então é uma vacina que protege contra 3 vírus, na verdade. Certo. Então o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele não tem vacina? Não tem vacina. Vai demorar um tempo. Os ensaios clínicos já estão começando. Vai definir uma vacina, você testa em ensaios clínicos, testes em animais, testes Exatamente, testes de segurança, testes de eficácia, tem uma série de etapas que tem que ser realizadas para você chegar num produto final que faça, que dê o resultado, que seja seguro para as pessoas. São os dois grandes, tem que ser eficaz e seguro. Perfeito. E em relação a drogas, remédios, como é que existe a cura para a Covid-19? A Covid-19. Causada pelo SARS-CoV-2? Então, o que a gente faz? Então, se eu chego com um paciente, se eu atendo um paciente com síndrome respiratória aguda grave, né? Então, é a síndrome gripal com fatores de gravidade. O indivíduo está dispneio, está saturando mal, pode ter muitas lesões radiológicas. Então, esse paciente que eu estou atendendo, no primeiro momento, eu estou atendendo ele e eu não sei o que ele tem. Os exames laboratoriais, dependendo do lugar, dependendo do tipo do exame, dependendo da eficácia do serviço, ele pode chegar com 2, com 3, com 4 ou com uma semana, né? Então, assim, quando eu pego um indivíduo com a síndrome respiratória aguda grave, eu penso em síndrome, né? Eu tenho uma síndrome, até o próprio nome, que pode ser causada por várias etiologias, e a abordagem para tratar é sindrômica também. Isso pode ser pneumonia comunitária, então um paciente com síndrome respiratória aguda grave internada hoje, ele vai receber ceftriaxona e azitromicina, que são os 2 antibióticos para pneumonia bacteriana, que se usa habitualmente. Ele vai tomar Tamiflu, que é o oseltamivir, pensando no H1N1, que a gente tem, que é o vírus que a gente tem tratamento. E aí a questão bastante controversa é ir para a Covid-19. O que a gente faz? Né? A questão da Covid-19 é que existem muito poucas evidências e pouquíssimas, e todas de baixa qualidade. Então essa é o grande problema. Tá? Então, assim, nós temos só os principais estudos que a gente tem. A gente tem um estudo que comparou o tempo que levava para o indivíduo negativar, usando a cloroquina, negativar o exame da PCR, aquele que a gente faz o suave do nariz. Então, um estudo mostrou que 70% dos que usavam cloroquina, no 6º dia, já estavam com o seu suave negativo. Ele começava positivo, era o critério de incluir ele, e ele ia acompanhando ao longo dos dias. No 6º dia, 70% dos que usaram cloroquina. Em comparação dos que não usaram, que só 12,5% negativaram. Então, isso é uma evidência de carga viral. Esse trabalho não mostrou uma evidência clínica. O paciente que usou melhorou, o paciente que usou melhorou mais rápido, morreu ou morreu menos, e esse dado não consta no trabalho. E outro trabalho que fez a mesma coisa, comparou a negativação de quem usava e de quem não usava, negativou igual. Então, não houve diferença em quem usou a cloroquina e quem usou o placebo. Então, esses são os 2 grandes trabalhos associados. Nós estamos com um pequeno problema de tempo, tem um limite aí de 60 minutos, né? Então, nós vamos cortar agora e depois a gente
Pode ser assim, doutora? Pode ser? Pronto, a gente vai cortar agora e depois a gente retoma. Então quem está assistindo, nossos internautas aí, nós estamos cortando, mas a gente retorna já, que a conversa está muito interessante. Nós estamos de volta na sequência da entrevista com o doutor Kelso Eulalio, infectologista, que está falando sobre o vírus, o SARS-CoV-2, que é o nome oficial do vírus, e a doença que ele provoca aqui, que é a Covid-19. E nós falávamos sobre a questão do tratamento clínico, né? Se existe ou não uma droga para fazer esse enfrentamento. E falávamos também de uma droga que é uma trava-língua, né? Que é a hidroxicloroquina. Então a gente falava sobre isso. Não existem ainda evidências científicas de que ela resolve o problema. É isso? Exatamente. As evidências científicas são pobres, mas são as únicas que existem. Então, assim, o uso em determinadas circunstâncias é possível e é até uma boa prática. Ainda que as evidências não sejam boas, a gente tem que trabalhar com as melhores evidências que a gente tem. E a melhor evidência que a gente tem ainda é a cloroquina, porque os outros antivirais que foram testados, por exemplo, o Kaletra, que é um antirretroviral usado no tratamento do HIV, mostrou que não funciona. A gente tem vários ensaios clínicos utilizando várias drogas antivirais, um chamado Remdesivir é promissor. Temos vários ensaios grandes, né, porque todos esses ensaios que eu falei com a cloroquina, eles foram mal controlados, eles eram abertos, que o ideal é que os ensaios sejam cegos, quer dizer o quê? A droga que o paciente, se um grupo usa cloroquina e o outro grupo usa placebo, ou seja, pílula de farinha, você vê se vai ter diferença na resposta, o ideal é que nem o médico nem o paciente saibam quem está tomando o quê. Então, todos esses estudos eram abertos, então tem os vieses de seleção, né? Então tudo pode interferir nos resultados. Outro trabalho, na verdade, trabalhos com algum controle, seriam esses dois que a gente falou, e um que usou 2 pequenos grupos de pacientes, só que usou apenas pacientes leves. Quem tinha sinal de gravidade era excluído. E o resultado foi essencialmente que aqueles que usaram cloroquina tiveram menos de 12 horas, tiveram 12 horas a menos de sintoma, o que não é uma grande coisa, né? Então assim, as evidências são pobres. Mas aí, e por quê? De onde inventaram cloroquina? Por que vamos usar a cloroquina? A cloroquina é uma droga usada primordialmente contra a malária, contra algumas espécies de malária, que algumas já são resistentes. Já foi usada contra vários vermes helmintos, mas apareceram coisas melhores, ela deixou de ser usada. Então, o uso da cloroquina hoje para malária e algumas doenças autoimunes, que tem uma hiperreatividade imune. Lembrando que eu falei agora sobre a resposta imune exagerada. As doenças autoimunes são aquelas em que o organismo produz anticorpos contra as suas próprias células. E aí levam uma lesão celular, um processo inflamatório. E a cloroquina funciona como um imunomodulador. Ela baixa essa resposta imune, ela diminui a atividade inflamatória, certo? Então, por essa razão, que ela é usada para o tratamento da Covid-19. E há algumas evidências também que ela alcaliniza, aumenta o pH da célula e dificulta um pouquinho a entrada do vírus. Então, mas essencialmente a ação anti-inflamatória e imunomoduladora é a razão da gente usar a cloroquina. Inclusive, outros imunomoduladores, como inibidores de interferon, inibidores de citocinas, que são bastante usados nas doenças autoimunes, também estão em fase de testagem para ver se teria eficácia para diminuir essa evolução grave que alguns pacientes têm de uma resposta imune e inflamatória tão exacerbada. Quer dizer, então esse tipo de droga ele busca reduzir a reação do sistema de defesa do ser humano. Ele não ataca o vírus nem protege a célula.
ele reduz Essencialmente é essa ação dela, né? Controlar a resposta imune, diminuindo a lesão inflamatória, diminuindo a inflamação, que é o que causa a lesão celular. É a resposta imune que causa a hipercoagulabilidade, então por isso ela teria esse efeito. Certo. Ela já é usada em outras áreas, você falou que se usa na reumatologia, também, lúpus. Se usa com e lúpus. Essencialmente são essas duas grandes indicações, e malária. Malária é a principal indicação, que é um uso agudo. O tratamento de malária com cloroquina são 4, 5 dias, como se propõe, 5 dias, 7 dias para Covid também. E os pacientes com lúpus e artrite reumatoide, aí eles precisam usar como o processo de hiperatividade imune desses pacientes com essas doenças é contínuo, eles têm que usar cronicamente. E na utilização da hidroxicloroquina nesses pacientes, tanto de lúpus como em relação à malária, esse uso contínuo, ele traz riscos à saúde? Sim, a cloroquina, de modo geral, ela é muito bem tolerada. Os pacientes com malária aceitavam muito bem. Quanto tempo eles usam para combater a malária? São 5 dias, quase 5 dias. A semelhança do que se propõe, são 5, 7, no máximo 10 dias na Covid, de acordo com cada protocolo que tem sido aí proposto. Os pacientes de lúpus são mais... Aí a vida geralmente é crônica a vida toda. E aparecem problemas com o tempo? Quais são os problemas principais do uso da cloroquina? Podem causar lesão medulares, podem baixar todas as linhagens celulares do sangue, levando à queda de plaquetas, que são as células da coagulação, levar à queda das hemácias, que são importantes inclusive para oxigenar o sangue, e levam à queda de leucócitos, que são importantes para as defesas. Inclusive, assim, a gente pode usar cloroquina, a gente tem que ter critério. Um deles é respeitando as contraindicações. Então, pacientes que têm, por exemplo, plaquetopenias, tem alguma doença de base que leva à queda das plaquetas, cloroquina pode aumentar mais ainda a queda de plaquetas. E aí esses pacientes se contraindicam o uso. Então, a cloroquina também leva a lesões oculares, inclusive lesões de retina. Mas isso, os pacientes em uso crônico, muitas vezes eles têm que ser acompanhados para ver isso. E o grande problema maior da cloroquina no caso aí da Covid, esse uso agudo, seria a preocupação com os efeitos cardiovasculares. Porque o que a cloroquina faz? Ela tem esse efeito celular que ela, durante o ciclo, né, cardíaco, né, elétrico, a gente tem uma série de ondas elétricas e de segmentos intervalos que estão associados à sístole, à contração cardíaca e à diástole. E o que acontece? Que mantém o ritmo normal do coração. A cloroquina pode, é o que a gente fala, prolonga o QT, é um intervalo lá da atividade elétrica do coração. E isso pode levar a uma arritmia. A cloroquina também interfere com a contratilidade, pode diminuir a contratilidade, pode levar também a alterações vasculares, a vasodilatação, então pode levar a hipotensão, pode levar a falência da bomba cardíaca. No uso agudo, qual a grande preocupação que a gente tem? É porque esse paciente ele já tem hipóxia, né? Ele já tem esse quadro de comprometimento pulmonar, né? Então, a própria hipóxia já pode aumentar esse intervalo QT. Hipóxia é a falta de oxigênio. A falta de oxigênio, sim. Desculpe aí o uso do termo técnico. Então, a falta de oxigênio, a baixa oxigenação, que a doença no paciente mais grave traz, já é um fator de interferir nesse... Aí vai minha pergunta. Essa hidroxicloroquina tinha que ser utilizada somente nos pacientes graves ou poderia ser utilizado nos pacientes leves e medianos? Tudo tem
duas facas, né? A faca tem dois lados. Há aqueles que advogam que não adianta usar a cloroquina quando o paciente já está grave, com uma inflamação imensa, em que o estrago já foi feito. Então, às vezes, mas é uma das grandes indicações. A gente não tem outra coisa, a gente usa a cloroquina para que essa inflamação não aumente, que não piore ainda mais as lesões. Alguns advogam de usar precocemente, exatamente para não chegar nesse processo. Mas é aquela história, nós não temos evidências de que esse uso precoce vai impedir essa evolução. A gente sabe que a cloroquina tem essa ação, mas a gente não sabe, ela não tem essa ação em todas as infecções, em todas as circunstâncias. Com essa ação, a gente não usa para outras infecções. Na verdade, só nos pacientes com as doenças autoimunes. No indivíduo com malária, ele tem uma ação antiplasmódica direta. O que a gente também tem que levar em conta, se eu tenho 80 a 85% dos pacientes com formas leves, que vão ter a doença e vão sair muito bem. Então, eu tenho que pensar muito bem em usar cloroquina, é uma decisão médica, mas tem que levar em conta que a gente não precisa ser afoito, usar de qualquer jeito. Se esse paciente chega com febre, escorrendo o nariz, nem tem um quadro semelhante à gripe propriamente dita, eu já vou usar a cloroquina. Então, assim, tem seus efeitos colaterais. A dose, a gente trabalha com um conceito de dose letal e de índice terapêutico. É de quão perto está a dose que mata da dose que é terapêutica, que é a recomendada. Eu tenho as drogas muito seguras, que o índice terapêutico dela é muito maior do que 1, né? Porque ela a dose que mata é muito longe, é muitas vezes maior do que a dose que vai ser eficaz. E na malária, com a cloroquina, a dose letal é muito próxima da dose, ainda que a maioria com a dose convencional, a maioria dos pacientes não tem problemas, às vezes eles têm algumas manifestações de náusea, vômito, aquelas alterações que eu falei mais graves não são tão frequentes, mas podem ocorrer. Exatamente e nós temos isso, o índice terapêutico da cloroquina não é bom, né? Então, a dose letal o risco existe. E a gente tem a maioria dos pacientes com forma leve, então a gente tem que ponderar. Cabe ao médico tomar a avaliação do paciente, né? Se eu tenho um paciente que já está no terceiro dia com febre, ou quarto dia com uma febre muito intensa, que está piorando, quadro clínico, a prostração maior, eu tenho uma tomografia de preferência que já mostra presença de lesões, então esse paciente eu acho que é um bom candidato. E no paciente grave é porque não tem outra coisa, então eu faço a cloroquina se não houver contraindicação. Mas uma pergunta, acho que todo paciente deve fazer para o senhor. Se o senhor tivesse esses sintomas, o senhor tomaria? Eu não tomaria de qualquer forma, não. Se eu tivesse uma doença que me comprometesse muito o estado geral, se o meu exame radiológico mostrasse alguma lesão, eu tomaria, mas não seria qualquer síndrome gripal, eu não iniciaria. Eu tive uma síndrome gripal no começo de março e eu não tomei. Não tomei cloroquina. Mas se o senhor não tem acesso a uma tomografia, enfim. Aí você vai ter que trabalhar com as questões clínicas. Você vai pensar na idade do paciente, que favorece o uso que eles têm. Quem é que agrava mais? É o idoso e com comorbidades. Então, nesses indivíduos, tem que ter uma mão mais frouxa para liberar a cloroquina. Um jovem de 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, com quadro gripal leve, eu não tenho que ter essa correria para fazer cloroquina. Eu acho que o paciente tem que ser muito bem monitorado, muito bem avaliado para resolver. E realmente a circunstância é essa. Não temos uma coisa melhor. Então não temos vacina, não temos uma droga perfeita para enfrentamento, são várias candidatas. Então qual a nossa saída? A nossa saída
Nós temos que prevenir que tenhamos muitos casos e que não podemos dar para os mais graves o tratamento que eles precisam, né? Então, eu acho que a principal medida não é cloroquina, certo? Eu acho que a gente tem que ter o sistema de saúde apto para receber os pacientes graves, né? Então, temos que ter leitos de UTI. A ausência de leitos de UTI vai matar tanto quanto a própria doença, porque o paciente vai precisar do respirador e não vai ter. Então, eu acho que o preparo dos serviços das cidades, dos estados, dos países é fundamental. Nós tivemos aqui em Manaus, o prefeito de Manaus e o governador do Amazonas declararam que Manaus já não tinha mais um espaço nem de leito clínico, nem de UTI. Nós tivemos também a declaração do secretário de Saúde do Ceará dizendo que já não tem mais leito de UTI e tem uma fila de 68 pessoas, todas da doença Covid-19. São Paulo também, né? São Paulo, Emílio Ribas, com 100% de leitos de UTI e 4 dos principais hospitais com leitos em maior quantidade da capital, já com mais de 70%, 75% de ocupação. Em São Paulo existe a preocupação iminente de uma explosão nas próximas 2 semanas, né? Hoje é dia 17 de abril, um mês atrás nós tivemos o primeiro óbito do Brasil. Hoje nós estamos completando 2.000 óbitos. Então, nós temos uma marca terrível, né, nesse dia. Várias notícias de Belém do Pará, nós estamos falando que 80-85% da nossa roteiro de Belém estão comprometidos, Recife também está na mesma marca. Na existência então todos os governos estaduais, municipais estão buscando ao longo do tempo expandir de forma emergencial todas essas ofertas. Mas nós sabemos que a mesma essa oferta é desigual, o que tem São Paulo tem, que o Paraná tem, é diferente do que o Pernambuco, Ceará, Piauí e Amazonas tem. Então, diante dessa, a gente não tem cura, não tem vacina, nós não temos, nem a Itália teve a quantidade de leitos hospitalares, nem leitos suficientes. Então, com a nossa saída, esse tal de isolamento social funciona? Eu sou favorável ao isolamento social nos moldes em que vivemos, né? Interessante, uma análise já dos primeiros 30 dias de epidemia no Brasil mostrou que nós tivemos, para chegar ao 100º caso, foram 17 dias, né? Do caso 1 ao caso 100, levou-se 100 dias. Infecção ou óbito? Casos, estou falando de casos. Para mostrar como a doença dá empina na ela não é uma curva linear. Ela vem devagarzinho e de repente explode. Ela verticaliza a sua curva. E a intuição das pessoas não consegue perceber isso. Nossa intuição é muito linear. É o que a gente está vivendo agora. Exatamente. A gente não está tendo caso, nós não vai chegar aqui, o negócio está morno, mas a gente tem muita preocupação que a gente tenha muitos casos e óbitos, perderemos vidas certamente, além das que já perdemos. Só completando, então, os primeiros 100 casos foram em 17 dias. Nos 7 dias seguintes, tivemos 1.000 casos no Brasil, ou seja, 10 vezes esses levou só em 7 dias, o que tinha levado em 17. Em 14 dias, tivemos 1.000, e nos outros 7 dias, 10.000. Né? Então, assim, foi uma explosão no Brasil, uma curva bem vertiginosa. Então, assim, o isolamento social é fundamental para que aquilo que já se falou bastante, é o achatamento da curva epidêmica. Muito possivelmente, o impacto no número de casos não vai ser tão grande, ou vai existir pelas medidas de isolamento social. O grande impacto vai ser evitar que nós temos elevações muito agudas, que a nossa epidemia aconteça toda num curto período.
ela tem uma explosão grande e chega num momento em que nós não vamos ter leitos de hospital, UTI, respirador, EPI para os profissionais, que é o que aconteceu na Itália, e na Espanha e na França. A Itália tem mais de 13% de letalidade, a França tem e mais de 10%, como a Espanha também. Já estão com mais de 20 mil mortos, Espanha e Itália acho que já ultrapassaram esse número. Então a ideia é, com as medidas de distanciamento social, que a curva se prolongue por um período de tempo 2 ou 3 vezes maior, de tal modo que os serviços se organizem e adquiram o que precisa, se faça que é necessário, que a gente não tenha simultaneamente centenas ou milhares de pessoas precisando ao mesmo tempo de UTI. E isso vai poupar vidas. As medidas de isolamento social, a Itália, a Espanha, todas estavam com medidas frouxas, né? O próprio Reino Unido. E aí, quando o negócio aperta, eles apertam as medidas de contenção. Então, o mais sábio é mais precocemente fazer as medidas de distanciamento, deixar as pessoas em casa, para que não haja essa explosão rápida dos casos e o caos no sistema de saúde, que não vai dar conta de atender todos os pacientes. Então, nós estamos já com Teresina na 4ª semana. Começamos a nossa quarentena em torno do dia 23 de março, dia 17 de abril. Muitas pessoas olham e dizem, olha, a quantidade de casos tem sido pequena, 70 casos. 75, Teresina, 91 no Piauí. 91 no Piauí. Falaram que ia ser uma coisa, quer dizer, nós tivemos óbitos, mas a quantidade de óbitos não foi muito grande, quer dizer, comparado com o que está acontecendo ali fora. E isso tem sido citado como um exemplo de que a gente não está na hora de a gente voltar à nossa vida normal. Primeiro, está prejudicando o comércio, está prejudicando a vida das pessoas, as pessoas estão sofrendo. E esse vírus está aqui, mas não está fazendo esse estrago todo. Por que segunda-feira não começa todo mundo volta para as aulas, bota as clínicas particulares para funcionarem, bota as lojas de material de construção para funcionar, bota os shopping centers para funcionar, porque não bota a construção civil para funcionar? Como é que você responderia isso? Se eu fosse pedir um conselho para o senhor, eu posso abrir todos os comércios na segunda-feira? Eu não recomendaria que fossem abertos todos os comércios, escolas e serviços não essenciais. Eu acho que a abertura tem que ser como foi no tempo da ditadura, que poderia ter sido mais acelerada, mas aqui vai ter que ser daquele jeito, bem gradual, e não pode ser à toa, né? Nós temos poucos casos, provavelmente a gente tem mais casos do que o que nós temos, que a nossa capacidade de testagem era pequena, continua, mas com perspectivas de aumentar. Se a gente abre agora e a gente não sabe, muito provavelmente a nossa população ainda tem um percentual muito pequeno de infectados. E nesse momento ainda não seria perigoso você deixar a livre circulação das pessoas, porque como é um vírus de altíssima transmissibilidade, rapidamente, se liberarmos as medidas, nós poderemos ter o que está se tentando evitar. Então, é importante que essa medida seja lenta, né? Sejam graduais as liberações, e acho que o momento ainda é de manter como está. Acho que no fim do mês, quando termina o novo prazo, a situação tem que ser reavaliada. Nós sabemos que Teresina está fazendo testagem de população em geral. Isso é uma coisa importante que vai nos dar um valor, uma ideia de quanto da nossa população já está infectada, que provavelmente ainda vai ser baixo, né? Porque Teresina teve uma boa aceitação do isolamento domiciliar, e o nosso
índice de transmissão e, por consequência, o percentual de pessoas da população que já estejam com um teste sorológico positivo, né, que tem anticorpos produzidos, que isso traduz pessoas que já se infectaram, né, ainda devemos ter um percentual baixo, muito baixo. E ao longo do tempo serão importantes um monitoramento, né, desse status sorológico da nossa população, até mesmo para ajudar a decidir qual é o momento de liberar mais ou continuar apertando. Então eu acho que o caminho é esse que estamos fazendo. A testagem maior das pessoas, né, eu acho que tem que ser feita, tanto nos inquéritos, como também os indivíduos sintomáticos, mesmo os leves. Felizmente, vamos começar a poder testar mais, porque estão chegando mais testes, né? Então, são medidas importantes para... Quantos mil testes nós precisaríamos para Teresina e para o Piauí? Aí é um número meio difícil de falar, né? Uma preocupação nossa é que Teresina é um centro de saúde tanto para o Piauí quanto para o Maranhão. Agora há pouco estava dando uma olhada nos dados, aqui em Teresina são 85... Só de residentes são 85. Foram detectados 7 pacientes infectados do Maranhão. Um de São Luís, 3 de Timon, um de Lago da Pedra e 2 de Balsas. Exato. 2 de Balsas. Como deve ser o procedimento em relação ao interior? Teresina, o interior deve ter o mesmo comportamento. Quer dizer, o interior do Maranhão. Minha preocupação é porque houve o relaxamento de várias medidas protetivas no interior do Maranhão. E, eventualmente, esses pacientes podem vir para cá. Como deve ser o nosso... O ideal é que que as medidas fossem homogêneas, porque Teresina é um centro que atrai as pessoas, né? Não só na área médica, mas em todas as outras áreas. E mesmo nesse momento das coisas estão fechadas, mas as pessoas continuam se movimentando, indivíduos doentes vêm de um município para o outro, vêm procurar assistência aqui. Então, eu acho que se a gente não tiver esse controle de forma mais ampla, podemos ter uma aceleração mais rápida, mais breve da nossa curva de adoecimento. Última pergunta. Uma pergunta que... Essa foi a entrevista que demorou mais, doutor. Você está... O senhor é otimista? Nós vamos sair dessa todos vivos? Como é que vai ser? Pós-coronavírus. Eu sou otimista, né? No sentido de que as medidas vão funcionar, o isolamento horizontal é realmente importante. Se você fizer só aquele vertical, só deixar os idosos, os doentes em casa, isso não vai funcionar. Nosso próprio ministro novo, nós tivemos mudança, né? As falas dele sempre foram de isolamento vertical só com alguns grupos. Não funciona porque as pessoas transitam, os pais, os cuidadores, como eu já comentei. Então, eu acho que temos que ter o isolamento. Muitos países que... A própria Itália, no começo, até desdenhou do isolamento, e Milão fez propaganda: venham para Milão, estamos esperando vocês, aqui ninguém está isolado. E de repente foi a região onde a epidemia teve concentração na Itália, né? Reino Unido também estava meio frouxo, de repente já estão com uma letalidade de mais de 10% também, em muitos casos. O próprio presidente dos Estados Unidos também, a princípio, considerou que a doença não ia ter um impacto grande. Eles já têm mais de 600 mil casos, cerca de 4% de letalidade, né? O que dá mais de 20 e tantos mil mortes, 24 mil mortes pelo menos. Então, assim, eu acho que nós somos otimistas de que nós vamos ter uma curva lenta de ascensão dos casos, nosso serviço de saúde vai estar preparado e que nós teremos, eu espero, um número pequeno de óbitos decorrentes dessa doença. E espero que essa doença, que ela vá-se embora,
né? Eu espero que ela não permaneça entre nós. Como o coronavírus ele não é tão mutável como o H1N1, é possível que ele chegue, cause um estrago e dê adeus. Então é essa a nossa esperança também. Vamos ver, aí só o tempo que vai dizer. Mas o que a gente vê em quem não fez isolamento, ou quem fez isolamento social tardio, como Itália, Espanha, França especialmente, o negócio foi muito alto. Sacrifício São mais de 20 mil óbitos na Itália, mais de 20 mil pessoas já morreram na Espanha também, então os números são assustadores. Fazia 10 dias que eu não vi os dados da Itália e na minha cabeça estava em 4, 5 já está. Mais de 20 mil óbitos, é um número assustador. Doutor Kelson, queria lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando essas informações que são fundamentais para que a gente possa ter conhecimento da realidade, né, da boa teoria, da boa ciência, para que a gente possa tomar boas decisões, tanto no setor público, quanto nas empresas, quanto também na vida de cada um de nós, nas nossas famílias. Então, eu queria agradecer, em nome da cidade, por tudo que você tem feito, né, e pelo partilhamento de todo esse conhecimento. Muito obrigado. E já uma boa tarde, né? Já estamos de tarde. Boa tarde, obrigado. A gente agradece também e parabeniza pelo seu grande envolvimento nessa causa que é fundamental que o nosso gestor maior da cidade se envolva e busque todas as soluções, como a gente tem percebido, para minimizar esse problema que vai trazer óbitos, vamos ter perdas, mas a gente espera que, como eu falei antes, que isso seja numa proporção pequena, para não termos o que aconteceu na Itália ou na Espanha, por exemplo. Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.